A estrada estava bloqueada. Uma barreira policial, um acidente, sei lá. Ia levar horas. E eu com carregamento que precisava chegar ao amanhecer, a única opção era um desvio que ninguém mais usava. A velha Serra da Serpente. Um apelido estranho para uma estrada, eu sei. Diziam que era mal assombrada, mas eu nunca acreditei nessas coisas. Para mim, era só um caminho mais rápido. Erro meu. Grave erro. Assim que as rodas do meu Scania tocaram o asfalto rachado da serra, o rádio começou a falhar. A música sumiu, dando lugar a uma estática estranha, rítmica. Parecia uma respiração lenta e profunda, saindo dos alto-falantes. Tentei mudar de estação, mas nada. Era só aquele som. Pensei que fosse interferência das montanhas, mas a sensação de estar sendo observado já começava a arrepiar minha nuca. Continuei subindo, o motor roncando na escuridão. O caminhão estava a 80 por hora. Um gigante de metal, rasgando a noite. Foi quando olhei para o retrovisor direito. Por uma fração de segundo, vi um vulto, uma forma escura correndo ao lado do caminhão, acompanhando a minha velocidade. Pisquei, achando que era o cansaço. Mas o vulto apareceu de novo, agora no retrovisor esquerdo. Eram rápidos, borrados, como sombras dançando na beira da estrada. Animais. Não a 80 por hora. E eles não corriam no chão. Pareciam flutuar. Meu coração começou a bater mais forte. Aquela estática no rádio, a respiração, parecia ficar mais alta, mais ansiosa. O ar ficou frio de repente. Um nevoeiro denso, quase palpável, desceu das encostas como um lençol branco, engolindo a estrada à minha frente. Reduzi a velocidade. Mal conseguia ver a 10 metros. Meus faróis cortavam a névoa, criando um túnel fantasmagórico. E foi no meio desse túnel que eu vi uma figura pequena, parada bem no meio da minha pista. Uma criança, cabelos escuros, uma camisola branca, imóvel. Pisei no freio com toda a força que eu tinha. Os pneus gritaram. A carga balançou violentamente. E o caminhão quase tombou. A carroceria inteira se inclinando para o lado, antes de voltar a assentar no asfalto com um estrondo. Meu corpo foi jogado contra o cinto de segurança. O coração parecia querer sair pela boca. Quando olhei para fora, para o lugar onde a criança estava, não havia ninguém. A estrada estava vazia, coberta apenas pelo nevoeiro. Desliguei o motor. O silêncio era absoluto. A estática no rádio parou. E o mais estranho, todos os sons da floresta, os grilos, os animais noturnos, tudo tinha desaparecido. Era um silêncio pesado, opressor. Baco. Eu precisava verificar os pneus depois daquela freada. Peguei minha lanterna, o feixe de luz cortando a névoa como uma faca. Abri a porta e o frio me atingiu com força. O ar estava úmido e tinha um cheiro estranho, de terra molhada e decomposição. Caminhei até a lateral do caminhão, o som dos meus passos ecoando de forma bizarra naquele silêncio mortal. Agachei para inspecionar os pneus. Estavam quentes, mas pareciam intactos. O alívio durou pouco. Foi quando eu ouvi um sussurro vindo de debaixo do caminhão. Uma voz fina, infantil. Papai. Gelei. A voz estava perto. Muito perto. Levantei-me num salto, o coração na garganta. Olhei ao redor. Ninguém. Só a noite, o nevoeiro e o silêncio. Tem alguém aí? Gritei. Mas minha voz morreu na névoa. O sussurro veio de novo, um pouco mais insistente. Papai, me ajuda. Era a voz de uma criança, e vinha diretamente debaixo do chassi do meu caminhão. Hesitei. Podia ser uma armadilha, uma pegadinha de mau gosto, mas a voz soava tão real, tão desesperada. O medo lutava contra a minha consciência. E se fosse mesmo uma criança perdida? Com a mão tremendo, apontei a lanterna para debaixo do caminhão e me abaixei lentamente. O que eu vi me fez engasgar. Não havia criança nenhuma. Em vez disso, a parte de baixo do caminhão, o chassi, os eixos, tudo estava coberto por marcas de mãos.
Dezenas, talvez centenas de marcas de mãos pequenas, do tamanho das de uma criança. Eram cinzentas, como se feitas de cinza ou fuligem molhada, e estavam frescas. Eu podia ver os contornos perfeitos dos dedos, das palmas, como se tivessem sido pressionadas ali segundos antes. O mais assustador era a direção delas. Elas não estavam espalhadas ao acaso. Todas as marcas apontavam para cima, subindo pelas laterais do caminhão, em direção à cabine, em direção a mim. Um pânico gelado tomou conta de mim. Recuei tropeçando. Quase caí. Corri de volta para a porta do motorista, pulei para dentro e bati a porta com força, trancando-a no mesmo instante. Minha respiração estava descontrolada. Meu olhar percorreu a cabine escura, e foi então que meu sangue congelou de vez. A porta do passageiro que eu sempre mantinha trancada estava aberta. Não só destrancada, mas escancarada. Um vão escuro para a noite lá fora. Eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado antes de sair. Meu olhar caiu sobre o banco do passageiro. Estava molhado. Uma poça de água escura e suja, misturada com um lodo esverdeado que cheirava a pântano. Era como se alguém, ou alguma coisa encharcado, e surro, tivesse se sentado ali, enquanto eu estava lá fora. Não pensei duas vezes. Girei a chave na ignição, o motor rugiu de volta à vida, quebrando o silêncio amaldiçoado. Engatei a primeira e pisei fundo no acelerador, sem me importar com o nevoeiro, com as curvas, com nada. Eu só precisava sair daquela serra. Dirigi como um louco, sem olhar para os retrovisores, com medo do que poderia ver. A estática no rádio não voltou. O silêncio era meu único companheiro. Eu não parei. Dirigi a noite inteira, só me permitindo respirar, quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de laranja, e eu finalmente saí da Serra da Serpente, de volta à rodovia principal. Parei no primeiro posto de gasolina que encontrei, as mãos ainda tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Eu precisava ver. Precisava saber se tudo aquilo tinha sido real. Desci do caminhão, o sol da manhã aquecendo meu rosto. Andei até a traseira do veículo, meu coração batendo forte. E-N-O-A-Y. Enrolados nos pneus traseiros, todos eles estavam longos e grossos fios de cabelo humano, cabelos pretos, emaranhados na borracha, como se o caminhão tivesse passado por cima de alguém, ou como se algo tivesse se agarrado ali, desesperadamente durante toda a noite. Nunca mais voltei àquela serra. Às vezes, quando estou dirigindo à noite, em uma estrada solitária, ainda ouço aquele sussurro na minha cabeça. Papai, e eu sei, com uma certeza que gela minha alma, que o que quer que estivesse na Serra da Serpente naquela noite, ainda está lá, esperando pelo próximo viajante desavisado a pegar aquele atalho. Obrigado por assistirem, pessoal. Dirijam com segurança e, se puderem, evitem os atalhos. Nunca se sabe o que está esperando na escuridão. Se gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva para mais. Até a próxima.